Salve, salve, galera! Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal Contos Zé Medeiros. Galera, conto com a ajuda aí de vocês para estar divulgando esse meu trabalho. É uma história de um livro que eu escrevi. Eu amo escrever. Como eu amo tocar, amo cantar. Então, eu tô tentando mostrar para as pessoas esse outro lado meu. Então, conto com a ajuda de vocês. Então, se inscreva no canal, galera. Compartilhe esses vídeos. Me ajude a levar essa história o mais longe possível. E hoje, Arthur ele vai experimentar algumas sensações diferentes. Ele volta para o Império da Escuridão. E lá ele vê algumas coisas que ele nunca acreditou. Porque ele viveu uma vida religiosa, então ele nunca iria acreditar que existiriam coisas daquela forma. Mas galera, sem mais delongas, bora de vídeo, bora de conto. Capítulo 2, episódio 4. Conhecendo a escuridão. Madame Dominique disse para ele ter calma, que responderia todas as suas perguntas. Mas também lhe fez uma pergunta: como vai o seu pai? Mas ele não conseguia responder. Estava tremendo, pois nada lhe fazia sentido naquele momento. Ela, vendo que ele estava completamente estático, começou a lhe dar algumas informações. Galera, vamos recapitular. Arthur, ele é um jovem que cresceu, passou a vida inteira baseada numa religião. Ele acreditava num determinado tipo de situações. Entendeu? A religião levava ele a crer X e Y. A equação era simples. Era você fazer coisas boas e aconteceriam coisas boas. Era você plantar o bem, você colheria o bem. Era coisa simples. Mas ele experimentou coisas na vida dele fora desse contexto. Porque teve um incidente, né, na casa dele, com os pais dele, que a mãe dele, que era uma pessoa excelente, acabou morrendo. Entendeu? O pai dele, que era o exemplo de vida dele, estava preso. Então, era complicado. Era complicado. O mundo virou para ele. Então, ele volta, né, para a República Independente, assim, com o aval da sua noiva, do seu amigo. E começa a tentar entender tudo aquilo. Mas ainda é muito novo para ele, tudo isso. Mas vamos de história. O livro é a chave para tudo o que você quer e precisa saber. Então você precisa ir até a porta para descobrir. E também ele fez lembrar exatamente do dia que foi até a porta do Império da Escuridão. E terminou dizendo que tudo que ele precisa saber está lá, atrás daqueles grandes muros. Espera aí. Galera, quando ele foi lá, ele sentiu que todo o sentimento bom dele foi arrancado. Ele ainda viu o estado que o Paulo, né, o detetive, ficou depois que saiu de lá. Ele leu as histórias de que todo mundo que ia lá, em minutos, era corrompido. E essa mulher fala para ele que tudo que ele precisa saber está lá, atrás daqueles muros, e que o livro é a chave. Que ele chegou até lá, mas ele não conseguiu nem entrar, ele não conseguiu nem ficar minutos na porta ali, no portão. E ela fala para ele que tá lá a resposta para as dúvidas dele. Mas vamos voltar.
mas o adverte sobre os perigos de lá e o faz prometer que não seriam influenciado pelas forças ocultas de lá e que não se tornaria mais um perdido na escuridão. E de repente, como um passe de mágica, ela desapareceu. Como assim? Como assim desapareceu? Plim! Entendeu? Essa mulher é esquisita, gente. Eu falo pra vocês. Essa mulher é esquisita. Quando ele chega lá, ela já sabe que ele tá lá. Pergunta do pai dele, né? Fala pra ele umas informações básicas. Fala que ele tem que entrar lá e que para ele tomar cuidado, para ele não se perder, para ele não ser mais um dos influenciados pelas forças ocultas de lá. Então quer dizer, ela em si, em vez de responder, né, saciar aquela dúvida dele, ela gerou mais dúvidas. Ela gerou mais dúvidas no coração dele, na mente dele. Por quê? Porque como assim? Cuidado para você não ser influenciado. Meu Deus do céu. O que será que tem naquele lugar? O que será que tem naquele lugar que é tão maligno assim? E ainda, para terminar, essa mulher some na frente dele, como num passe de mágica. Então, imagina a cabeça do Arthur. O que ele ia pensar? Ele nunca tinha sonhado com aquilo. No máximo ele leu em algum livro, ou ouviu alguma história, ouviu algum filme, essas coisas de feitiçaria, de ocultismo, ele deve ter visto em livros, entendeu? E algum filme de ficção, mas estava ali, era real para ele. Aconteceu na frente dele. Então ele não sabia o que fazer. Ele estava completamente perdido. E agora ele estava em um lugar, né? Estava na biblioteca lá em Dijon, lá, olhando para o tempo. Mas vamos voltar. Quando o Arthur saiu da biblioteca, encontrou o mordomo, perguntando sobre ela. O mordomo disse que ela não queria ser incomodada, mas havia lhe deixado algo. Após receber um recipiente em suas mãos, ele sai da casa sem saber o que pensar. Resolve abrir o livro e na primeira parte tinha algumas inscrições e vários espaços em branco. Mas conseguiu ler uma frase que não tinha atinado. O bálsamo de Chipre pode revelar tudo que é oculto. Foi onde ele resolveu derramar o líquido que estava no recipiente sobre a primeira página do livro. E para sua surpresa, nos espaços em branco surgiu a seguinte frase: ao que é da luz, fique na luz. O que é da escuridão, permaneça na escuridão. E os segredos da luz sejam revelados sobre a luz, e os segredos da escuridão se revelem somente na escuridão. Galera, é complicado. Porque pensa bem, ele estava com o livro nas mãos. Aí a Madame Dominique dá um recipiente para ele, com algo parecido com um óleo, alguma coisa. Aí o que acontece? Ele lê uma inscrição, né? Sobre um bálsamo que pode revelar, pode. Um mais um é dois, né? Ele joga sobre a primeira página do livro e aparece essa frase, entendeu? Resumidamente, a frase diz que se é da luz, fica na luz, entendeu? E lá chama Império da Escuridão. E ela tinha falado para ele que ele tem que ir lá. Então pensa a cabeça desse rapaz. O que ele vai? Ele vai lá, ele vai enfrentar isso tudo. Lembrando o que aconteceu, né? Da primeira vez que ele foi. Que o táxi deixou ele a 2 quilômetros do lugar. Imagina o mix, né, de sentimento que ele está sentindo. Por querer entender, mas também está com medo. Quem não estaria com medo?
Entendeu? Ele recebe um livro, o livro estava lá, ele não conseguia ler, ele vai até essa mulher, ela dá um bálsamo para ele lá, ele joga e aparece que se ele quiser entender a escuridão, ele tem que entrar na escuridão. Entendeu? Uma pessoa que viveu a vida inteira na luz, entendeu? Uma pessoa que era luz para muitas pessoas. Como eu sempre disse, nosso Arthur era uma pessoa boa. Sempre foi. Entendeu? Uma pessoa que se abstinha de muitas coisas para ajudar os outros, mas ali ele estava no momento dele. Ele queria entender as coisas da vida dele. E ele tinha que tomar essa decisão. Por quê? Porque ele sabia. Tenho certeza que ele sabia que se ele tomasse esse passo, ele não poderia voltar atrás. Ele não poderia voltar atrás. Mas vamos voltar de história. Nesse momento, Arthur sabia que teria que entrar no lugar que mais temeu em sua vida, o Império da Escuridão. Então voltou para o hotel, ligou para Débora, mas não para sua irmã, que contou pela manhã que iria lá. Falaram durante um tempão ao telefone. Depois ligou para o Jamal e para sua irmã Lilian, pois ele queria encher o seu coração com muitos sentimentos bons, pois sabia que não seria fácil entrar lá. Galera, só um aspas aqui. Quando ele foi a primeira vez, ele sentiu que tudo que era bom foi arrancado do coração dele. Ele sentia como se ele não tivesse sentimentos. E quando ele chegou no muro, quando ele chegou próximo ao portão, ele nem sabia o que ele estava fazendo lá. E ele ia voltar para lá. Então, com certeza ele estava pegando emoções boas, ele estava pegando, sabe, coisas amorosas, lembranças. Por quê? Porque ele sabia que ele ia precisar disso. Ele precisava de alguma coisa para se apegar. Porque ele ia chegar num lugar sombrio. Ele ia chegar num lugar aonde ele poderia perder os sentimentos, né? Ele podia chegar lá e não saber o que ele foi fazer lá. Ele sabia que todo mundo que ia lá se corrompia. A Madame Dominique fala para ele não ser mais um que ia viver perdido na escuridão. Então ele estava se preparando. Então ele falou com o Jamal, falou com a irmã dele. E ele ia na manhã seguinte. Então ele estava teoricamente se armando. Mas se armando para quê? Se armando para lutar contra quem? Essa é a questão, galera. Essa é a questão. Mas vamos voltar. Mal conseguiu dormir com o fato de saber que o livro era a chave para o Império da Escuridão e que ele só conseguiria lê-lo em seus domínios. Mas quando ele apagou a luz e deitou, ele começou a ter várias visões. Eram como seus sonhos, que estava acordado e no canto do quarto estava a menina, que sempre via, olhando para ele. E por incrível que pareça, não sentiu medo. E olhando para ela, adormeceu. Galera, como assim, cara? Tem uma menina, porra de uma menina no canto do quarto olhando para você, rapaz. Você tá tendo sonho, tendo pesadelo com aquilo. Você vai dormir? Será que Arthur ele já não estava ali um pouco já meio que corrompido por causa da primeira vez que ele foi para lá? Porque galera, na moral, você vai dormir, você vê uma menina no canto do seu quarto olhando pra você, você fecha o olho e dorme, você faltou dar um beijo de boa noite. Ah, galera, sai fora. Galera, eu tô falando, o bicho pega, hein? O bicho pega nessa história aqui. O bagulho é louco. Mas vamos voltar pra história, né?
O que será que o esperava atrás daqueles enormes muros? Ou que tipo de pessoas encontraria lá? Ou animais, ou casas? Não havia nada para supor sobre aquele lugar, que era escondido do mundo e vazio de tudo o que era bom. O que também lhe preocupava era o fato de ninguém ter saído após ter entrado lá, visto que ele não sabia que Paulo Puck e Madame Dominique tinham entrado e saído de lá recentemente. Galera, vou dar um outro parênteses aqui. Paulo, quando ele entregou o livro para eles, ele não comentou nada. Então, Arthur não sabia que eles tinham entrado no Império da Escuridão. Ninguém sabia. Então, essa é a questão. Entendeu? Então, para ele, todo mundo que entrava lá não saía mais. E ele estava disposto a ir lá. Mas quão forte é o sentimento desse rapaz? É como você pular de um morro, você pular de um precipício, sonhando que você pode voar. Você fala, não, eu creio, eu posso, aí você pega e se joga. Mas no fundo você sabe que você vai cair. Mas será que a fé dele é tão grande que ele vai conseguir voar? Então ele vai se jogar na escuridão e será que ele vai conseguir sair? Será que o sentimento que arde dentro do peito dele é tão grande que vai fazer ele sair daquele lugar? É isso que nós vamos ver. Então, vamos voltar de história. Imagine um lugar completamente sinistro e assustador. Lá era pior. Tipo, pior pesadelo ou filme de terror. Arrepiante, não é? Imagine Arthur quando desceu do táxi no perímetro de segurança, ou o que ele sentiu ao olhar para a estrada e lembrar-se de tudo que havia sentido da primeira vez que estava lá. Um jovem que passou 26 anos de sua vida crendo em uma religião, crendo que tudo que o seu pai havia lhe ensinado, de frente com o desconhecido, de frente com algo que lhe fazia tremer todos os seus ossos, que algo que conseguiria o deixar com calafrio contínuo, um medo constante. Galera, é como eu disse, cada pessoa acredita em determinadas coisas. Eu disse que eu não vou citar sobre religião, mas Arthur, né, era uma pessoa. Então, ele teve a vida dele, ele passou, ele enfrentou todas as coisas. Eu falo teve porque essa história é antiga, tá? E não se passou em 2020, entendeu? Então, mas Arthur, ele estava sendo confrontado com tudo que ele acreditou, com tudo que o pai dele ensinou. Ele estava indo rumo ao desconhecido, entendeu? Então ele estava indo contra forças que ele não conhecia. Quando você vai para uma batalha, você vai para uma guerra, a primeira coisa que você faz é o quê? É conhecer o seu inimigo. É conhecer os pontos fracos do seu inimigo. Arthur não. Ele estava indo, ele nem sabia o que era o inimigo. E que era a escuridão, ele ia entrar na escuridão e não sei, ia sumir, entendeu? O espírito dele ia ser abduzido, não sei. Arthur, ele estava nesse dilema, o não saber. Ele estava indo para bater de frente com uma realidade que ele não conhecia, que ele não havia sonhado, que ele não tinha a mínima ideia do que ele ia enfrentar. Mas vamos voltar de história.
Aquilo estava tirando toda a lucidez dele. Ele não tinha nenhuma base sólida mais, pois havia perdido sua fé. A única coisa que segurava vivo era o amor. E foi para isso que ele fez uma breve prece, para que nessa jornada não lhe faltasse amor. Não orou para Deus, nem para nenhum outro santo, ou Deus de outra religião. Ele orou pedindo apenas amor. Galera, eu sei que é muito forte esse lance de perder a fé. Você acreditar piamente em uma coisa e aquilo deixar de fazer sentido para você. É o que o Arthur estava passando. Era o sentimento que ele estava experimentando. E ele sabia que ia piorar. E mesmo assim ele foi. Corajoso, né, esse rapaz? Eu acho que eu não ia. E você iria? Entendeu? Ele tinha uma vida boa. Entendeu? Ele tinha uma vida boa. Ele tinha um trabalho. Ele tinha saído do trabalho. Tudo bem, mas ele conseguiria o trabalho. Ele era jovem, ele era inteligente. Entendeu? Ele tinha faculdade, ele tinha irmã que precisava dele. Ele tinha a noiva dele, tinha um amigo dele. Tinha um apartamento que ele dividia com um amigo. Ele poderia não ter mais o carro, mas são bens materiais. Ele tinha uma vida boa. E ele estava colocando aquilo tudo em xeque para procurar algo que mudaria a sua vida. Mas será que esse passo que ele está dando vai mudar a vida dele para melhor ou para pior? Galera, como eu disse no episódio anterior, coitado do nosso Arthur, ele vai passar poucas e boas. Eu acredito que talvez não a princípio, porque a escuridão, o mal, ele pode se apresentar de várias formas boas. Boas, galera, boas. Presta atenção nos dedinhos. Boas. Mas eu acredito que foi a pior decisão que ele tomou na vida dele. E se você quer saber o desfecho, a continuação, espere o vídeo de amanhã. Porque nosso Arthur, ele vai passar por maus bocados. Por maus bocados. Então, galera, final do nosso episódio de hoje. Galera, não deixe de se inscrever. Ativa o sininho de notificação. Por mais que seja um vídeo diário, ativa o sininho. Às vezes você esquece, está na correria do dia a dia. Se você não assistiu, faz uma maratona. Pega todos os episódios, assista. Parece um pouco cansativo, mas galera, eu garanto pra vocês que vai valer a pena. Vai valer a pena, ó. Palavra de Zé Medeiros. Tamo junto, galera. Esperem o episódio de amanhã. É nóis.